Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 97. Passamos a leitura do artigo e, em seguida, os comentários. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Então, o artigo 97 lida aqui dentro da parte que trata de ação pública, para a defesa dos interesses homogêneos do consumidor, e trata aqui da liquidação e execução que poderão ser feitas não somente pelos legitimados do artigo 82, que é a liquidação e execução coletiva, mas também pelas vítimas e seus sucessores, aqui promovendo uma execução e liquidação individual. Ou seja, os legitimados do artigo 82 ingressam em juízo com uma ação coletiva, o Ministério Público, os entes da Federação, as associações legalmente constituídas há mais de um ano com a finalidade de proteção ao direito do consumidor, as entidades relacionadas à administração pública direta e indireta, todos esses são legitimados do artigo 82 e eles podem ingressar com ação coletiva em favor dos interesses dos consumidores. E aquele indivíduo que se sentiu lesado pela atuação do fornecedor, ele pode ingressar aí na ação como litisconsorte. E aqui o artigo 97, ele diz que esse indivíduo que é individualmente considerado, ele pode entrar com a execução da sentença, ou seja, ele pode fazer com que aquela sentença que condenou o fornecedor a uma indenização ou a um determinado cumprimento, ele pode exigir nesse processo dessa sentença que seja cumprido isso, ou seja, a vítima e seus sucessores. No caso de a vítima ter falecido, os sucessores poderão fazer isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor inaugura a chamada liquidação imprópria, introduzindo isso no direito brasileiro, esse novo conceito de liquidação de sentença. Essa liquidação de sentença é referente aos danos individuais estabelecidos na sentença genérica. Na ação coletiva é feita uma sentença genérica, onde aí vai dar uma sentença não individualizando as vítimas, porém é possível que cada indivíduo utilize essa sentença genérica relacionando aí ao seu direito individual. Então, essa sentença, pode ser utilizado, todo sujeito que alegue ser titular do direito individual homogêneo será legitimado a promover a liquidação da decisão em seu próprio interesse. Então, o objetivo desse especial processo de liquidação é que se torna mais amplo que o tradicional tipo de liquidação feito no processo civil, porque inclui a pretensão do demandante ao reconhecimento da própria condição de lesado, que seria aí a titularidade do crédito. Então, é claro, de estabelecer o valor da indenização, o juiz colocará. Então, não se trata, como na liquidação tradicional, de processo instaurado somente com o fim exclusivo de obter a declaração do quanto se deve. Aqui já se é estabelecido a execução e a liquidação. Então, a ação individual destinada à satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica, era proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum, é a ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. Isso é uma decisão do STJ, com decisão do ministro Teori Zavascki de 2003. Ou seja, além de se reconhecer que aquela é a titularidade, que aquela pessoa é titular e legítima para propor esse tipo de execução, logo depois é feito aí a aferição do valor a título indenizatório. Então, é bem interessante, dar essa possibilidade e facilita ao consumidor que tem aí seus direitos preenchidos, dentro da sentença genérica, ele pode utilizar essa sentença para executá-la e para fazer cumprir. O STJ ainda apresenta a possibilidade de execução individual de associado não integrante do sindicato, autor da ação coletiva. Isso já é decisão conceituada pelo STJ, em que o servidor público integrante de categoria beneficiária, desde que comprove essa condição, ele tem legitimidade para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado do sindicato autor da ação do conhecimento.
Então, a sentença genérica, a sentença em ação coletiva, ela pode ser aproveitada pelo indivíduo para que ele possa executar essa sentença e, portanto, conseguir a indenização de forma individualizada, né? Assim como os legitimados do artigo 82 também poderão apresentar essa execução da sentença para buscar aí satisfação aí desse processo através aí da reivindicação da atuação e do valor que deve ser auferido. Então, o artigo 97, dando a possibilidade aí do indivíduo promover a liquidação e execução de uma sentença de uma ação coletiva, que essa sentença é uma sentença genérica, né, e não considerando aí individualmente, mas aqui o indivíduo pode se considerar como legitimado nessa nova modalidade aqui do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor.